Olá, queridos amigos, queridas amigas. Meu nome é Vinícius Brito, faço parte da Federação Espírita do Amapá e é com enorme felicidade, com enorme satisfação em que estamos hoje aqui no Centro Espírita Bezerra de Menezes, mesmo que virtualmente. Então, nosso agradecimento super especial ao convite da casa, para que nos possibilitou essa nossa conversa sobre doutrina espírita, sobre Jesus Cristo. Então, que nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, estejamos todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor do nosso Pai Celestial, nos invadindo o coração, invadindo as nossas casas, tendo em vista que estamos ainda em pandemia. Precisamos desse convívio, precisamos desse carinho, desse afeto da família. Então estejamos todos muito bem dentro de casa, gente. Então, o nosso tema de hoje é devagar, mas sempre. Esse tema foi tirado lá do livro Fonte Viva, um livro de mensagens de Chico Xavier, pelo Espírito, pelos comentários do nosso querido Emmanuel. E Emmanuel, em cada capítulo, ele pega um versículo para que ele vá comentando, destrinchando e trazendo muitos aprendizados para a gente. E dessa vez Emmanuel ele tirou lá da segunda epístola aos Coríntios, de Paulo. Paulo escreveu a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Aí a gente vai começar a fazer a nossa leitura para que a gente possa entender o que Paulo quis mostrar para a gente, fazendo as nossas introduções. Então, capítulo 4, versículo 15, na segunda epístola aos Coríntios, começa assim: porque todas essas coisas são por causa de vós, para que a graça, que é abundante pela ação de graças de muitos, seja abundante para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea atribulação produz-nos um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que vêm, mas nas coisas que não se veem, porque as que vêm são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. E aí que a gente começa a fazer as nossas ponderações, os nossos comentários sobre essa fala do apóstolo Paulo na segunda epístola aos Coríntios. E a gente se pergunta: como ou por que o homem exterior ainda se corrompe ou se encontra corrompido? Se a gente faz uma busca um tanto quanto histórica, percebemos Moisés trazendo os 10 mandamentos, as leis civis da época. Depois a segunda revelação, se assim conhecemos, Jesus Cristo, nosso Salvador, condensando tudo, colocando em 2 frases: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A gente olha para a nossa terceira revelação, que é a nossa querida doutrina espírita, e vê aquela frase: fora da caridade não há salvação. E aí, quando fazemos nossos estudos lá do Livro dos Espíritos, quando percebemos na pergunta 922, quando se trata de felicidade, que é o que todos nós queremos, os Espíritos respondem: é a posse do necessário para a vida material, para a vida moral, a fé no futuro. E aí, ainda no Livro dos Espíritos,
só não me recordo a numeração, em que os Espíritos também falam para a gente que a gente só consegue adentrar a infelicidade quando nós, por vontade própria, nos afastamos das leis de Deus. E aí ele fala, e a gente nos faz essa indagação. Como, ou por quê que ainda nos encontramos corrompidos? Mas Paulo, muito feliz, coloca: contudo, se renova dia a dia. Se assim podemos falar, de encarnação em encarnação. Devagar, mas sempre. E aí a gente começa a puxar um pouco para esse nosso tema de hoje, esses comentários que Emmanuel faz muito sabiamente. E ele começa dizendo o seguinte: observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, ou seja, nada é agora. Nada é para ontem, como todos nós queremos. Costumo falar que somos sempre imediatistas. Se nós queremos alguma coisa, a coisa queremos para ontem. Não queremos nem para agora, queremos para ontem. E aí então, Emmanuel já vai nos auxiliando, falando que nada se realiza aos saltos, nada sem um planejamento, nada às pressas. E na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. O nosso Pai Celestial, sendo Ele misericordioso, justo e bom, Ele nos ajuda. Mas para que a gente possa ser ajudado, nós precisamos agir. Nós, enquanto aqui encarnados, precisamos agir. E ele começa, então, Emmanuel, citando algumas coisas da natureza. Ele diz o seguinte: enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Então, nessas pequenezas da natureza, a gente não vê aquilo tudo pronto. Nós ainda plantamos, pegamos a pequena semente e depois de muito tempo de colocarmos água, de tratarmos, de cuidarmos, é que vai florescendo. Até porque se a gente se isenta de fazer os nossos trabalhos, aquela planta morre. Aquela planta não consegue se desenvolver. E ele continua: nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Aquele prédio alto, então, que a gente consegue perceber nas nossas cidades. Então aquilo tudo foi construído primeiro com um planejamento, primeiro com um estudo, primeiro conhecendo. E se a gente pega todas essas informações e colocamos para nós mesmos, vamos associando com o autoconhecimento, com o autocuidado, com o auto-perdão, que é só assim que nós vamos caminhando. E ele continua, começa o tecido nos fios, a cada fio. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo.
As maiores fortunas de ouros e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. Então a gente consegue perceber de uma forma poética essa fala de Emmanuel, nos mostrando, nos fazendo analogias para que a gente entenda que mesmo que o homem exterior se encontre corrompido ou se corrompa, o homem interior, ele trabalha, ele espera dia a dia. E aí continua também Emmanuel, um texto lindo, eu até recomendo a leitura. Ele diz o seguinte mais à frente: para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante na atividade que nos ajude a enobrecer. E aí, gente, com esse parágrafo em que nos traz Emmanuel, a gente ainda estamos pensativos diante das nossas existências, diante da nossa encarnação. E a gente pega aqui, trazendo para vocês também um livro tanto quanto também muito bom, que é Cristos, ditado por Miramês, o espírito Miramês, em que ele diz o seguinte, no capítulo 55, também comentando sobre essa passagem lá do apóstolo Paulo. Em um simples parágrafo, uma simples frase, ele diz o seguinte: se permanecemos iluminados por dentro, as coisas de fora acompanharão as disposições do coração. E se a gente associa as duas frases, as duas falas, se a gente continua perseverando, se esforçando para o autoaperfeiçoamento, se continuamos vigilantes na atividade que nos ajuda a enobrecer, qual atividade seria essa? Aquela que eu citei lá no início, que quando a gente se afasta das leis de Deus, é aí que nós conhecemos a infelicidade. Então, qual é a atividade que nos ajuda a enobrecer? As leis de Deus, as leis naturais. Mas aí vocês vão me falar: Vinícius, é muito difícil seguir as leis de Deus. E é por isso, gente, que eu falo para vocês em que estamos aqui hoje conversando. Porque a gente não vai aprender, a gente não vai absorver tudo se nós acabamos de conhecer. A gente precisa ir devagar. A gente precisa ter o nosso tempo também. Estamos ainda na fase infantil. Estamos ainda engatinhando. Estamos ainda aprendendo. E é por isso que ainda não estamos totalmente conectados, se assim podemos falar, com as leis de Deus. Portanto, é nesse sentido
em que percebemos o homem exterior corrompido. E ele continua, Miramês, no livro Cristos, capítulo 55, dizendo o seguinte: os problemas são indispensáveis quando precisamos das suas lições para o nosso melhor entendimento. Então, mais uma vez, a doutrina espírita nos falamos que precisamos dessas lições. Precisamos aproveitar o melhor dessas lições. Se a gente se recorda, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e fala Kardec que todos sofrem, os que estão, vamos assim dizer, por cima, e os que estão na palha, todos sofrem. Mas ele fala, nós precisamos saber sofrer. E o saber sofrer, em que Kardec coloca, é sofrer com resignação. É tirar dessas lições um aprendizado. É difícil porque ainda estamos caminhando. Mas precisamos tirar algo, sim. Sem querer culpar Deus, culpar alguém por um erro nosso, ou por algo que a gente passa, por alguma das nossas aflições, que ainda percebemos que nos encontramos tão egoístas, em que a gente precisa falar que é culpa de alguém do nosso próprio erro. Falar que não consegue perdoar aquela pessoa não me perdoa também, mas perdão é nós que sentimos. Então, é nesse sentido em que fala Miramês, para que a gente precisa aprender nossas lições, para que tenhamos um entendimento também melhor da vida espiritual, para que saibamos conviver em sociedade, escutando, sentindo, trazendo aquelas duas frasezinhas de Jesus: amando a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Que às vezes essa frase, ou então os nossos estudos, ficam apenas no nosso intelecto e a gente ainda não consegue sentir, não conseguimos vivenciar. E aí então, continua Miramês dizendo o seguinte: mas para que a gente possa entender, aprender com essas lições, é preciso que a gente tenha coragem. Coragem, bom ânimo, vontade, acima de tudo, de querer aprender. E que ele diz o seguinte: o homem sem coragem é como uma palha levada pelo vendaval, sem rumo e sem destino. E se a gente traz para as nossas vivências, quantas vezes a gente já não se percebeu sem rumo e sem destino? Quantas vezes a gente já nos encontrou perdidos diante da vida? Não da vida apenas do plano físico, mas da vida. É que a gente não, às vezes, não viu sentido, não viu propósito. Por causa
dessas aflições, dessas penúrias? Por que comigo? Sempre às vezes nos perguntamos isso, né? Por que comigo? Então fica essa nossa fala de hoje em relação a tudo em que já aprendemos, que estamos aprendendo. Cada um continua ou segue no seu tempo. E é isso que, no finalzinho ali da mensagem de Emmanuel, capítulo 62, livro Fonte Viva, e lá no finalzinho ele fala: o tempo implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante, com a melhoria de nós mesmos. Ou seja, gente, pegamos tudo isso em que foi dito hoje, guardemos como lição para a melhoria não daquele outro, mas de nós mesmos. E aqui a frase final de Emmanuel é: devagar, mas sempre. Tenhamos todo a nossa calma, o nosso tempo. Então, amigos queridos, que a gente possa ter entendido a mensagem de que precisamos caminhar com Jesus, precisamos caminhar com o nosso Pai Celestial, fazendo sempre as melhores escolhas, sendo vigilantes nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, para que essa caminhada não se torne algo pesado, em que a gente possa entender sempre uns aos outros e que possamos sempre ter nos nossos corações o amor, os melhores sentimentos, sempre sentimentos mais sublimes, para que a nossa caminhada seja sempre leve, tranquila, serena. Estamos em um passo de cada vez, estamos construindo as nossas histórias, construindo nós mesmos, tijolo a tijolo, grão a grão. Mas a gente não pode perder a paciência, continuar nesse imediatismo, mas sim caminhar, orar, para que tudo vá se resolvendo. Como disse Miramês na nossa citação de hoje, se permanecemos iluminados por dentro, e a gente só permanece iluminados por dentro se quisermos, se quisermos, as coisas de fora, o homem exterior, acompanharão as disposições do nosso coração. Então, espero ter sido compreendido. Falo da leitura do capítulo 62, Fonte Viva, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Muito lindo. Entendendo sempre, gente,
em que precisamos construir esse homem interior dia a dia para que melhoremos a cada encarnação, tenhamos sempre uma boa convivência dentro dos nossos lares, que só assim atingiremos o nosso progresso, a nossa evolução, a nossa felicidade em que a gente tanto almeja. Então, um beijo no coração de cada um de vocês, um abraço fraterno aos amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, e espero que tenhamos outros encontros, outra oportunidade juntos. Um grande abraço, até mais. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.